Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei falando um pouco sobre decretos espirituais. O que é um decreto espiritual maligno e um decreto espiritual da parte de Deus? Nesse vídeo você vai aprender sobre decretos espirituais e você também vai aprender como derrubar decretos espirituais malignos contra a sua vida. Então fica nesse vídeo até o final para que você possa entender perfeitamente aquilo que o Espírito Santo de Deus há de ministrar através desse vídeo. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago conteúdos espirituais para a sua edificação aqui nesse canal. E se você está aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, não se esqueça de clicar no botão abaixo, se inscrever e ativar o sininho de todas as notificações para que você não venha perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Com certeza você já viu por aí pessoas que pensam que os crentes são todos iguais. Eles não temem a Deus, eles escandalizam o evangelho, eles não possuem poder do alto. Mas uma coisa eu quero te dizer através desse vídeo. Jesus morreu por muitos, mas poucos aceitaram fazer a diferença. E é através desses poucos que decretos espirituais da parte de Deus serão levantados para quebrar decretos malignos da parte de Satanás. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que no mundo espiritual não existem palavras ao vento. No mundo espiritual existem decretos espirituais, tanto decretos espirituais da parte de Deus, como também decretos espirituais da parte do inimigo, decretos malignos, porque as nossas palavras possuem poder. E esses decretos espirituais nós podemos levantar para a parte de Deus através de muitas formas. Eu vou estar falando algo aqui muito importante, que isso acontece muito constantemente, que é quando as pessoas começam a levantar decretos malignos para outras pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui sobre pais e filhos. Os pais, no momento de ira, no momento de arrogância, os pais começam a construir e a levantar decretos espirituais malignos sobre o destino dos filhos. Ou seja, é uma forma de amaldiçoar. Quando alguém levanta um decreto maligno, essa pessoa ela está amaldiçoando o destino daquela outra pessoa. Então, um decreto maligno é levantado. Mas através de somente um posicionamento, através de somente um decreto da parte de Deus, todos os decretos malignos irão ser destruídos. Então, quando um pai ou uma mãe amaldiçoa, decreta um malefício sobre a vida do filho, entenda uma coisa: se esse filho se posicionar e se alinhar conforme a vontade de Deus e das suas palavras saírem decretos de vitória, decretos para derrubar o maligno, você pode ter certeza que todos os decretos de maldição, decretos malignos que os pais levantaram para aquele filho não vão prosperar, porque existe um posicionamento, existe uma palavra, existe um decreto de Deus na vida daquele filho que vai derrubar sobre o seu destino todos os decretos de maldição que foram levantados sobre a vida dele. As coisas do mundo espiritual é uma coisa única. Assim como as palavras não são simplesmente palavras, mas sim decretos levantados no mundo espiritual, assim como uma oração feita pelo justo não é somente palavras, não é somente uma conversa com Deus, mas é um decreto espiritual levantado. Então, por isso que o diabo ele teme tanto a oração, porque existem vários tipos de oração e essas orações ela tem o poder de levantar decretos espirituais para derrubar os decretos malignos. Tudo aquilo que é destruído no reino de Satanás é porque alguém levantou um decreto de Deus e os decretos malignos não prosperaram. Então, este é o poder do decreto espiritual levantado por um justo. No mundo físico, você pensa muitas coisas, mas você escolhe o que você vai falar. Ou seja, você pode estar pensando muitas coisas ruins, mas você escolhe somente coisas boas para você falar. Ou até mesmo você pode estar pensando coisas boas, mas você escolhe somente a pronunciar coisas más.
Mas no mundo espiritual não tem essa duplicidade, ou seja, de escolher o que você fala, porque a voz do mundo espiritual de alguém é somente uma. Então, quando você pensa espiritualmente, sem a presença do nosso corpo, eu falo isso com a nossa alma, com o nosso espírito, você automaticamente está falando e conversando no mundo espiritual. Então, não existe a separação das palavras do pensamento. A voz é única no mundo espiritual. Quando você pensa, você já está falando, você já está pronunciando aquilo que está no seu pensamento. Então, da mesma forma, funcionam os decretos espirituais. Não são palavras, mas são decretos levantados no mundo espiritual, tanto para o mal, tanto também para a edificação e para o bem. Mas quais são os exemplos na Bíblia a qual foi levantado o decreto de Deus para derrubar decretos malignos? Ou seja, através da palavra que esses servos pronunciaram, automaticamente foi decretado e foi feito. O primeiro exemplo que nós vemos é do profeta Elias, quando determinou e decretou que não chovesse por 3 anos e meio. Foi através de uma oração que Elias determinou que não chovesse durante 3 anos e meio por causa do povo a qual estava em grande idolatria. Então, aquele decreto que Elias levantou, estando a vida de Elias alinhada com a vontade de Deus, aquele decreto foi levantado, aquele decreto teve poder. Então, aquele decreto da parte de Deus que Elias levantou foi exatamente para destruir os decretos da idolatria sobre aquela cidade e sobre aquele povo. Então, basta somente um decreto, basta somente uma pessoa que se posicione para destruir e derrubar os decretos do mal. Próximo exemplo, através somente de uma mulher chamada Esther. Esta mulher se prontificou em jejum e oração acerca de um decreto maligno que havia se levantado para a matança dos judeus. Através do jejum de Esther e toda a sua convocação, aquele decreto maligno foi derrubado e um novo decreto para Deus foi levantado. Então, é através do posicionamento, é através da oração, é através das palavras que saem da nossa boca que nós levantamos decretos da parte de Deus para derrubar os decretos do maligno. Próximo exemplo. Daniel era um homem temente, um homem justo, que clamava ao Senhor durante 3 vezes ao dia dentro do seu quarto. Mas quando os homens avistaram isso, eles levantaram um decreto maligno, a qual dizia: se qualquer pessoa durante o prazo de 30 dias invocasse a Deus em oração, seria jogado na cova dos leões. Daniel se posicionou, ele entrou na cova, mas através do livramento do Senhor, nada aconteceu. Então, a perseverança e o posicionamento, a atitude de Daniel quebrou os decretos malignos. E aqueles decretos malignos que eram contra a vida dele, condenaram os próprios que levantaram aquele decreto. Ou seja, um decreto de Deus é levantado através do seu posicionamento. O decreto de Deus é levantado através da sua oração. Esses decretos formam muros edificados no mundo espiritual. Então, quando o inimigo ele avista esses decretos, ele não resiste. Ele precisa se manifestar, ele precisa cair e ser derrotado. Porque as palavras que saem da boca daqueles que estão com a sua vida alinhada à vontade de Deus têm grande poder no mundo espiritual. E formarão decretos da parte de Deus para derrubar decretos do maligno. Então, se você está passando por uma situação difícil, a qual você não tem fé, você não acredita que você vai vencer aquela situação, ou se você, ao decorrer do seu caminho, muitas pessoas decretaram maldição sobre o seu destino, faça somente isso. Que da sua boca não saiam decretos malignos, que da sua boca saiam decretos da parte de Deus para abençoar a sua vida e o seu destino. Que da sua vida possam sair atitudes e posicionamentos que derrubem todo o decreto maligno que foi levantado contra a sua vida. Veja o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel profetizou a vida, ele decretou a vida, ele levantou um decreto de vida sobre aqueles ossos secos que não possuíam vida, que não possuíam virtude. Através daquele decreto, daquela única palavra, aquele vale se encheu de vida.
Então, através de cada palavra, de cada decreto que sair da sua boca, com fé e com perseverança e com posicionamento, tudo vai mudar na sua caminhada e no seu destino. Eu quero estar deixando esse vídeo para a sua edificação. Entenda que as palavras possuem poder e o seu posicionamento diante de Deus, muito mais.